estabeleço convosco a minha aliança. É o que o Senhor nos diz, irmãos e irmãs, na primeira leitura da Santa Missa de hoje, quando ele, vendo todo o pecado que a humanidade estava praticando nos tempos de Noé, não mais suportou sem punir a humanidade, enviando o dilúvio para todos destruir, salvando apenas 8 pessoas, como nos diz a segunda leitura da Santa Missa de hoje, Noé e seus familiares. Irmãos e irmãs, neste primeiro domingo da Quaresma, em que vemos no Evangelho o início da pregação de Jesus, convidando todos a se converter e crer no Evangelho, a liturgia nos propõe também recordar este momento importante da história da salvação. Noé, com quem, a partir dele, Deus estabelece uma aliança com a humanidade. É, portanto, um Deus de aliança. Ele diz a Noé: eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência. E o que é, irmãos e irmãs, uma aliança? Um compromisso feito entre duas partes que se comprometem a obedecer e a viver aquela aliança. Aqui temos esta aliança estabelecida com o Senhor e a humanidade, aliança a qual a humanidade não foi fiel, como não costuma ser fiel com o Senhor. Mas Deus, Ele permanece fiel à sua aliança, permanece fiel ao seu compromisso. Aliança esta, irmãos e irmãs, feita pela primeira vez com Noé, mas feita e realizada de modo definitivo com a pessoa de Jesus. Lembremos as palavras da consagração, quando o padre, tomando o cálice com o vinho, dizendo as palavras da consagração, repetindo aquilo que Jesus fez, vai dizer: este é o sangue da nova e eterna aliança. A aliança feita no sangue de Cristo é a aliança eterna e definitiva, com a qual Deus se compromete com a humanidade em manifestar sempre o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia. Aqui, irmãos e irmãs, na primeira leitura, Deus diz: eis que vou estabelecer minha aliança convosco. E o sinal de Deus para esta aliança é o arco-íris. O arco-íris que aparece no céu e que aparece como sinal. Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. O arco-íris, que é um sinal da aliança de Deus com a humanidade. Aliança a qual Ele ainda hoje permanece fiel, pois Deus nunca volta atrás na sua palavra, nos seus compromissos, na sua aliança. Nós é quem muitas vezes, frequentemente, normalmente, voltamos atrás em nosso compromisso com Deus. Praticamos a infidelidade para com o Senhor, mas o apóstolo São Paulo vai dizer: Deus permanece fiel à sua aliança, apesar de nossa infidelidade. Deus permanece fiel à aliança, apesar de nossa infidelidade.
Muitas vezes aparece nas placas de caminhões aquela expressão: Deus é fiel. O problema não é Deus, o problema somos nós que não somos fiéis ao Senhor. Deus é fiel e é fiel sempre. Agora nós, nem sempre, quase sempre, não somos fiéis ao Senhor. Lembremos que Deus colocou esta terra para ser cuidada pela humanidade. Quando entregou o paraíso a Adão e Eva e disse para que eles cuidassem, cultivassem, protegessem aquele ambiente. O nosso compromisso é cuidar da terra, é cuidar do planeta. E aí está a aliança que Deus estabelece, se comprometendo a não mais destruir a humanidade pela água. É este o sinal da aliança. Deus vai dizer: não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Só que a gente olha para a nossa humanidade atual. A gente está se acabando não pelo dilúvio, agora é pelo contrário, não é pela água, mas é pelo calor, pelas mudanças climáticas que nós, seres humanos, estamos provocando no planeta. Aquilo que era previsão há 5, há 10 anos atrás, para se acontecer daqui a 50 anos, não demorou 50 anos. Porque o homem está destruindo a humanidade, o homem está destruindo a natureza, o homem está destruindo o meio ambiente e as consequências já estão aparecendo. A gente já está sentindo na própria pele as consequências da destruição do planeta, da falta de compromisso, da falta de aliança com Deus e com a criação. Sofremos então as consequências com estas chuvas, agora de modo desordenado, este calor vindo com cada vez mais frequência e cada vez em maior intensidade. Todos estão sentindo no planeta as consequências da falta do homem e da mulher em preservar a natureza, em cuidar da natureza. Deus fez uma aliança: estabeleço minha aliança, não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Agora é o próprio homem que está destruindo o seu lugar, o seu ambiente. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, a partir de cada um de nós. Quando o Padre está dizendo o homem, a humanidade, o planeta, não olhemos apenas para aquelas grandes cidades, para aqueles grandes centros, mas olhemos para a atitude de cada um de nós, em jogar o lixo no meio da rua, em destruir, em retirar uma árvore que ali está, dando sombra, dando seu fruto, preservando a natureza. Somos cada um de nós, em nossas pequenas atitudes, que vamos destruindo este planeta. Agora a humanidade está sendo destruída e devastada, não mais pelo dilúvio, mas pela mudança climática. Além deste dilúvio que é a mudança climática, temos ainda um outro grande dilúvio que destrói, que ceifa e que elimina diariamente uma verdadeira multidão, que é o dilúvio da fome. Quantas pessoas morrem de fome diariamente? É um verdadeiro dilúvio que destrói a humanidade. Enviado por Deus? Não. Resultado da ganância, resultado da ambição, resultado do orgulho da humanidade. Alimento tem para todos, mas o coração do homem não é capaz de dividir o alimento que a terra produz,
que Deus, na sua bondade, providencia. Um verdadeiro dilúvio. Pessoas e mais pessoas que morrem diariamente de fome. Por isso, irmãos e irmãs, este tempo da quaresma, com a prática do jejum, deve nos levar também a pensarmos nestas pessoas que diariamente passam fome, que diariamente não têm o que comer, que diariamente morrem de fome. O jejum, irmãos e irmãs, como disse na quarta-feira de cinzas, não é para que a gente perca peso, perca algum quilo, é para que a gente possa pensar, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É para que a gente possa pensar naqueles milhões, milhares de pessoas que diariamente não têm o que comer, que diariamente passam fome, enfrentando um verdadeiro dilúvio que ceifa, que mata e que elimina tantas pessoas no mundo todo. Diariamente pessoas morrendo, vítimas em consequência da fome, da ambição, do orgulho e da vaidade humana, que não é capaz de dividir o alimento que a terra produz. Irmãos e irmãs, outro grande dilúvio que devasta a humanidade atualmente são as guerras. Há um ano atrás, nós presenciamos o início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A Rússia tentando invadir a Ucrânia, jogando bombas e mais bombas, matando pessoas, homens, mulheres e crianças, causando para aquele país um verdadeiro dilúvio, com pessoas morrendo diariamente, vítimas da ambição, vítimas da vaidade, vítimas do ódio e da violência humana. Recentemente, no início deste ano, outra guerra estoura entre Israel e lá em Israel e aquele grupo terrorista, o Hezbollah, o Hamas, lá soltando bombas e mais bombas. Em um mês, mais de 100 mil pessoas mortas. Um verdadeiro flagelo, um verdadeiro dilúvio, destruindo famílias, destruindo povos, destruindo sonhos, destruindo gerações. É o homem que destrói a si próprio. É o homem, é a mulher que não permanecem fiéis à aliança com Deus. Estamos vivendo este tempo da campanha da fraternidade, que traz como tema fraternidade e amizade social, para que a gente possa descobrir o valor da fraternidade, de ter amigos, de viver uma amizade sadia, de não acabar nem eliminar com o outro. Vivendo assim, irmãos e irmãs, o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com a vida. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus fez a aliança para não mais destruir a humanidade. Não sejamos nós aqueles que causam a destruição da humanidade. Não sejamos nós aqueles que causam a destruição de uma vida. Cuidemos do planeta, cuidemos das pessoas, cuidemos de nós mesmos, porque esta é a vontade de Deus, que nós cuidemos uns dos outros, que nós cuidemos do planeta Terra, que nós cuidemos das pessoas, que nós como igreja vivamos a fraternidade, vivamos a amizade como um verdadeiro valor que nos vem da Sagrada Escritura, e que assim, irmãos e irmãs, possamos sempre olhar para Deus, para a sua aliança, para o seu compromisso de não destruir mais a humanidade. Vejamos, ao aparecer o arco-íris entre as nuvens, vejamos ali o sinal da aliança com Deus. Deus que permanece fiel à sua aliança, mas que pede também a cada um de nós
este compromisso com esta aliança, de cuidar do planeta, de cuidar das pessoas, de cuidar de nós próprios, para assim, irmãos e irmãs, vivermos aquilo que é a vontade de Deus, o cuidado para com todos, com a natureza, conosco e com o nosso próximo. Que o Senhor nos ajude, irmãos e irmãs, nesta quaresma, a vivenciarmos o cuidado como expressão da vontade de Deus, como manifestação do nosso compromisso e da nossa aliança com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, neste Deus que faz aliança com a humanidade para não mais destruir a humanidade, mas que espera também que a humanidade não destrua a ela própria. Meditemos nestas palavras da primeira leitura da Santa Missa de hoje. Estabeleço convosco a minha aliança, não haverá mais dilúvio para devastar a terra.